Fala, rapaziada, boa noite. Vocês estão bom? Eu tô bem. Obrigado por perguntar. Que educação que você tá, hein? Ó, terminei, tá? Amigos, amores e aquela coisa terrível. Ontem eu falei que eu tava na 100ª página, hoje eu li 180 páginas. Terminei. Bom livro, tá? Nota 4 de 5. Entrega o que promete. E é isso. É muito repetitivo porque o cara era um viciado. Descanse em paz, Matthew Perry. E o próximo livro que eu vou ler vai ser esse aqui, tá? Inferno de Dan Brown. Eu já li Anjos e Demônios, já li Código da Vinci, já li. Tem um outro. Tá, esse aqui é o quarto da franquia. Eu vou começar a ler ele amanhã. Só que eu vou demorar mais tempo pra ler livro, tá? 440 páginas, gente. Esse aqui eu li em 2 dias, tá? Mas esse aqui vai demorar mais um pouco. E bora continuar esse assunto de livro. Vamos ver um videozinho, ó. The Read System I Wish I Found Sooner. Eu vou ver o. Eu vou assistir o vídeo assim, tá? Não vou colocar a tela inteira porque. Tá me irritando a tela inteira, você acredita? Assim eu consigo ver mais tempo os vídeos. Sei lá, é estranho. Let's go. Most people think that there are only two ways in reading: reading fast or being a slow reader. But in this Ah tá, é sistemas de leitura, tá? Aí ele tá falando que muitas pessoas acham que só existe dois tipos: ler rápido ou ler devagar. book, How to Read a Book, he actually argues that there are four types of reading. Então não são dois, são quatro. One of which being elementary reading, which is where you merely just understand the words on the page. This is the very first stages of reading, hence the term elementary reading. Now, for step two, which is inspectional reading, Adler is arguing that this is where you are Leitura elemental, leitura inspectional. Não lembro agora. not going for full comprehension, but merely as a way of meandering through the pages and getting a sense of the book. So, for the purposes of this video, we're going to be talking about the third level of reading, which is analytical Leitura reading. And analítica. before we go any further, I just want to preface that I have certainly not mastered this. I am a relatively new reader. I began developing the habit of reading this year in 2026. Nossa, I'm mas essa currently cadeira pra ler é uma delícia, hein? at over 30 books for the year. But with that, I'm starting to realize that the goal is not to consume books, but rather, as Adler argues, is to have a conversation with the author. And so this is where I'm going to ask a question of you. And if you're anything like me, we'll take a quick pause. In the past, maybe you have made an attempt to go from an elementary reader to an analytical reader, and you have started to dog-ear pages in books, or maybe even put flags in books, Nossa, que delícia, hein? but didn't really have a system to tell you, hey, this is where you would find, themes, or this is where you would find arguments, or this is where you would Ah, eu gosto de rabiscar livro, tá? Eu gosto. Ah, tem gente que não gosta, mas o livro é meu, eu vou rabiscar, ué. Não rabisquei esse aqui, porque não é meu, mas se for meu filho. Às vezes eu não rabisco também, depende do livro também, tá? Se for um livro de conhecimento, eu vou rabiscar. Ou se tiver algumas frases legais. Tá ligado? find XYZ. Now, one other thing before we begin diving into the four key points in this video. One of the biggest mistakes I used to make was stopping every time I didn't understand something. I'd hit an unfamiliar reference or a difficult paragraph or a strange word and immediately lose momentum and try to figure it out. But Adler actually argues against this. He says, just keep moving. And that's exactly why today we're going to be talking about the importance of flagging your books. So after you finish them, you can come back to the points where they stop you. So usually whenever I finish a book, I'll spend about an hour going through the various, can you see that? The various dog-eared pages and try to create some kind of review as a way of further ingraining that book into my head. And now
that's really where having a system is going to come into play. Recently in the book club, our Patreon book club, which I'll link below, there was a member that commented or shared a photo of his tabs. Shout out Chance. And then subsequently, another member had asked, shout out Zach, that he would love to know his system. And it made me think, what is my system? And so as I am in this juxtaposition and I know that I am developing this habit of reading, it caused me to pause. And that is really where the importance of signposting your books comes into play. So you don't have to go back to your shelf, look at your dog ears and say, what the heck was on that page? Let me go find out. I'm rambling at this point. Let's go ahead and dive in. Step 1, or flag 1, we're going to be talking about red flags. Now, red flags, as you'll see here, we have a red flag in the book. These are going to be actions. These are going to be principles. These are going to be... Então ele tem sistema que ele coloca os flagzinhos, né, no livro, e cada cor significa alguma coisa. Igual o vermelho são ações, ok? Basically anything that you could implement today, or maybe remove. Maybe it's something you're doing that you're catching yourself doing, like complaining. So currently this month's book club read is The Picture of Dorian Gray. We can see right here, there's a red flag. Before I even open this tab, it's a way of saying, 1, I am signposting this book and all the books, hopefully going forward, to say anytime there's a red flag, this is a conversation that I can have not only with myself, but also with the author to say, hey, the author thought so highly of putting this into the book. Que microfone bom, né? Porque o microfone tá de um lado ali e ele tá desse lado. Tipo assim, é como se o meu microfone tivesse aqui e eu tava aqui, ó. Fala, galera, beleza? Meu nome é Mário. Tem que ficar aqui, ó. Fala, galera, beleza? Maybe I should evaluate my life or my day-to-day comings and goings and implement this. So for an example, I'm just going to read, the aim of life is self-development, to realize one's nature perfectly. This is what each of us is here for. People are afraid of themselves nowadays. They have forgotten the highest of all duties, the duty that one owes to oneself. And it says, courage has gone out of our race. Perhaps we never really had it. That was an action that I thought I could implement, not only courage, but in addition, self-development. That's kind of what we're doing here, is talking about a way to further develop our reading practice. In that same vein, let's go ahead and pop into theme 2, and theme 2 is going to be arguments. Now, arguments kind of like actions, but arguments, as I'm sure you could begin to see or envision, are basically questions the author is asking us, or maybe embedding or stitching into the narrative. What I'm trying to say is books become way more exciting whenever we stop looking at authors as authorities, but rather look at authors as a peer, and we're having a conversation with them, and we're trying to see what is actually our thought, or maybe what is their thought, and put that side by side and have this debate with the author. Again, going back to the theme that Adler preaches, this is a conversation. So I am marking these in yellow. Theme 2 for arguments is going to be yellow. So for example, here is a theme, or here is a question that is brought up by Oscar Wilde in The Picture of Dorian Gray on page 32. It says, how sad it is, murmured Dorian Gray. How sad it is, I shall grow old and horrible and dreadful, but this picture will remain always young. It will never be older than this particular day of June. If it were only the other way, if it were I who was to always be young, and the picture that was to grow old, for that, I would give everything. I would give my soul for that. You know, that's an argument. That's a spot where you can pause, you can write in the margins, things of that nature. Another quick example, here are actually questions that are being asked. So this is like, again, an argument. This is a debate. This is an opportunity to say, do I agree? Do I disagree? That kind of thing. And so on page 10 in this book, it says, not send it anywhere. He's talking about the picture. He says, my dear fellow, why? Have you any reason? What odd chaps you painters are. You do anything in the world to gain a reputation. As soon as you have one, you seem to want to throw it away. It is silly of you, for there is only one thing in the world worse than being talked about,
and that is not being talked about. A portrait like this would set you far above the young men in England. And so, just a really quick example, that is point 2. And again, we are going to be marking that with a yellow tab. So, moving on to point 3. All right, point 3 is going to be... Citações, quotes. This is the one that you're probably most familiar with. This is the one that I was making most common marks in my books for, and that is going to be quotes. And Quotes. You see a green tab here, and so we just open to the green tab from our bookshelf and say, oh, okay, here's our quote. And so I have, behind every exquisite thing that existed, there was something tragic. And on the other page, I actually love this quote too, so I quoted it. It says, I always like to know everything about my new friends and nothing about my old ones. And so, yeah, that's just a really brief example. I, again, found myself in the beginning of my reading journey in the beginning of this year, really underlining and bracketing and circling and all these different types of things, but I really didn't know, where those things resided in my books. And so this is an opportunity to know, if you see that flag color, you know exactly what is behind that flag. For point 4 is going to be references. And for references, this is kind of broad. It's a little amorphous here, but this is anything from books to people to places mentioned in the book. Nossa, so, então for tem, example, tem livro aí que você vai colocar um monte desses marca-texto roxo aí, porque só citação de outras coisas. in the picture of Dorian Gray, we have O livro que eu li no passado e eu não gostei foi... Como que chama? Tá, eu esqueci o nome. É um que fala da... Ah, não vou nem falar também. a purple reference here. And for the sake of your time, I'm not going Lembrei, Sapiens. Não gostei. Eu achei interessante o começo ali, pá, não sei o que, pá, pá, pá. Mas chegou a parte do livro que ele só ficava falando. Ele é ateu, tá ligado? Aí só ficava falando, pô, não sei, é Deus. Pô, para de encher o saco. Parece aqueles ateus que vira ateu agora. Encheção de saco danada. Nossa, o começo do livro é bom, gostei. Mas o restante foi bem maçante. E um dos piores livros que eu já li foi Mindset. É um livro escrito assim, Mindset. Que é Mindset. Esse aqui da Carol Dweck. Puta que pariu, que livro ruim. Muito ruim, tá? Não gostei, não. Tipo assim, horrível. Eu só finalizei o livro porque foi uma pessoa que me emprestou e eu falei, pô, vou ler. Vou ler até o final. to read out the whole bit here, but he basically mentions Plato. And on that point, actually, this is the part in Adler's book where it pays for itself threefold and was honestly my favorite part of this book. And that is going to be the appendix. One of the key arguments that Adler makes in this book is to not only read the index so you understand the path that is being set before you as you're entering a book, but he also suggests to read the appendix. And the appendix in this book is quite a treat. If you're a book nerd like me, you love book lists, and he actually creates a lifelong recommended reading list in this book, which is so cool. I mean, I am constantly looking for the best list or the top 100 best books. If you are interested in that, for the sake of saving you time, I do have that linked below. I took all day yesterday creating this book list, so if you're interested, feel free to check that out below. It's linked here, but you can see, I mean, this is just a very big list of books here. Oh no, we gotta pause, because we got just a quick pause. I want to say thank you to one of the patrons, Scoop Steve. You were the man. These are some absolutely beautiful books, and I cannot wait to read them. And these are actually the first two on the lifelong recommended reading list. And otherwise, the only other thing I have to say, this is, we're gonna ask you to like or subscribe, but if you are... Mano, então, ó, ele fez um vídeo, esse cara aqui fez um vídeo sobre um livro que ajuda a... É um livro que você vai ler sobre como ler. Tem várias formas de ler. E ele tá mostrando as formas lá de... E o título do vídeo é tipo assim, pô,
Um sistema de leitura que eu desejaria ter encontrado mais cedo, antes, na minha vida. Então, ele aprendeu essas coisas de leitura, de ficar marcando lá. Ah, o vermelho é red flag. A red flag significa coisa de atenção, não sei o quê. O roxo significa referência, não sei o quê. Blá, blá. Entendeu? Entendeu? Lógico. Seguinte, gente, ó. Eu sinto que eu estou. O momento do aprendizado é o seguinte: o momento do aprendizado é aqui, ó. Você sobe, desce um pouco, sobe, desce um pouco. É variações, né? De subida e descida, o aprendizado. Eu sinto que eu estou numa descida, porque eu vejo alguns vídeos e eu não entendo muito, e eu não tô mudando muito, eu não tô mudando, eu olho pra mim mesmo, eu não tô mudando tanto o padrão de vídeos que eu já assistia, não sei, parece que eu estou num declínio, mas eu sei que isso aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Se você tá aprendendo muito, é passageiro, porque você vai cair um pouquinho. Se você tá caindo, é passageiro, você vai subir de novo. Então, eu sei que eu tô no declínio e eu sei que isso é passageiro, tá? Primeiro passo eu já sei. Segunda coisa, eu tava lendo um. Na verdade, eu nem comecei a ler um artigo. Eu comecei, entre muitas aspas, a ler um artigo sobre estudo de uma segunda língua. Second language learner. How to learn second language? How? E geralmente todo mundo indica o Stephen Krashen, que é o cara do input, um input mais um, não sei o que, papapá. Só que eu vou ser o cara contra a maré. Eu ainda não sou fluente em nenhuma segunda língua, tá? Só sei falar português, inglês bem male male, mas o Steve Krashen, ele defende a questão do input, o input passivo. A pessoa ouvir conteúdos que ela entende, compreende um pouco maior que o nível dela, que ela vai aprender passivamente, vai aprender e vai falar e vai... É isso aí. É tipo Dream Spanish, fala a mesma coisa também disso. Só que não existe nenhuma comprovação empírica que isso funcione. E é 40 anos passado. Então tem 40 anos que tá tendo estudos sobre isso. Steve Krashen, ele veio com essa teoria nos anos 80, na década de 80. Então tem 40 anos que estão evoluindo. E não existe embasamento empírico, tá? Pode dizer que para você deu certo. Só que o segundo idioma, se você pesquisar mais a fundo, igual eu estava pesquisando mais a fundo, por isso que eu estou falando agora, não existe uma verdade universal. Não é igual a matemática, não é igual o português, é isso e é isso, a matemática é isso e é isso, a física é isso e é isso. Não, o aprendizado de um segundo idioma não é uma verdade universal. Então, o que pode dar certo com você, você pode aprender o idioma em 6 meses. 6 meses é pouco tempo, mas tipo assim, em um ano você aprendeu o idioma. Você fez as mesmas coisas que eu tô fazendo, você aprendeu o idioma em um ano. Eu posso levar, sei lá, 2 anos, 3 anos. Depende muito, varia muito das pessoas. Talvez o que dá certo pra você não dá certo pra mim. Não existe uma verdade universal. Eu sempre achei que existia. Eu achava que tinha um padrão, pelo menos, ó, isso aqui dá certo pra qualquer um. Só que demora. Só que isso aqui dá certo. Mas não, não é assim. E uma das coisas que refutam o Steve Krashen nessa questão de input passivo é que, você tá vendo ali, não entendendo nada, pro Steve Krashen, beleza, dá certo. O pessoal de hoje em dia fala que, pô, tem que ter uma atenção, você tem que estar focado. Não adianta você ficar aqui, ó, assistindo aqui, tá no celular, pá. Entendeu? É isso que eu quero falar com vocês. Então, se for no último dia, 365 dias, se eu continuar do jeito que eu estou, eu sinto que eu não vou estar no nível que eu quero estar, tá? Nos 365 dias. Eu estou muito bem com isso. Pareço não estar, mas eu estou muito bem com isso porque eu sei que eu vou ficar fluente nessa merda. Então, independente se for no final de 365 dias, se for no final de
700 dias. Eu vou ficar fluente nessa merda, é o que eu quero. Tá bem? Então, inglês, tá ligado que é nóis. Obrigado pelo desabafo.